Prazer estar novamente com vocês, poder cultuar com vocês, poder compartilhar também da palavra de Deus e pedir a Deus que nos abençoe neste propósito e certamente nos faça crescer no serviço do seu reino. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 15. Quero refletir neste capítulo sobre uma expressão desse trecho e tentar observar, mesmo que rapidamente com os irmãos, o que ela descreve para nós e como é importante nós compreendermos aquilo que é anunciado neste texto, que é a expressão que está no verso 3, e como essa expressão conta para nós a história da nossa salvação e conta também para nós como que nós podemos contar ou falar do Evangelho para as pessoas com quem nós convivemos. Então, nós aprendemos, através desse texto, coisas importantes para nós e para a nossa vida pessoal, mas também vamos aprender coisas importantes que precisamos dizer para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos filhos, e de tal forma que eles possam conhecer também a salvação que há em Cristo Jesus. O capítulo 15, os versos 2 a 4, eu quero ler esse trecho todo, mas vou me fixar apenas numa expressão que há no verso 3. Diz assim o texto: Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A expressão que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é esta, que diz que aquelas pessoas entoavam o cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro. O texto nos escreve o último cântico, o cântico final dos salvos reunidos na presença de Deus. Então, quando toda essa história, quando a nossa salvação estiver completa, quando a nossa salvação estiver concluída, e todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus estiverem diante do trono de Deus, eles cantarão esses dois cânticos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Nós temos, no verso 3 e no verso 4, um trechinho destes cânticos. Mas é interessante parar e pensar que esta referência é uma referência a uma série de cânticos que estão presentes na Bíblia e que são resumidas nestas palavras. E são estes cânticos que eu quero apresentar para vocês. Eu quero olhar de uma forma um pouquinho mais extensa, vamos dizer assim, todas as estrofes deste cântico de Moisés e deste cântico do Cordeiro, e não apenas o refrão deles, que é o que o texto de Apocalipse apresenta para nós. Então, na liturgia, nós lemos um dos cânticos de Moisés, aquele que ele entoou lá em Êxodo 15, que está registrado em Êxodo 15, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas há um outro cântico de Moisés, bem mais importante, que muitas vezes nós não atentamos. Ele está lá em Deuteronômio 32. Deus gostou tanto deste cântico e disse para Moisés: Moisés, escreve esse cântico e ensina esse cântico para os filhos de Israel, porque esse cântico diz tudo o que eu gostaria de dizer para eles. É este cântico de Moisés que é citado em Apocalipse.
Essas palavras, os teus caminhos são justos e são verdadeiros, é uma adaptação do verso 4 de Deuteronômio 32. No verso 4 diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, se você compara com o Apocalipse, você vê que as mesmas palavras, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. É uma forma de dizer aquilo que está escrito nesse verso 4. Por isso, nós podemos dizer que o cântico de Moisés que eles cantavam é este cântico. É este capítulo 32 de Deuteronômio que estava sendo cantado. É um cântico longo, traz uma série de afirmações sobre o relacionamento de Deus com Israel. Depois você pode lê-lo em casa. Gostaria que você anotasse e lê-lo, mas eu quero e leia-o depois. Mas eu quero chamar a atenção de você para algumas coisas nesse texto. Uma das coisas que esse texto de Deuteronômio 32 faz é mostrar como Deus foi bondoso. Ou seja, que Deus é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele é bom. O texto chama Deus de uma rocha. Eis a rocha. Essa expressão foi lembrada por Paulo quando ele diz que uma rocha espiritual acompanhava o povo de Israel. Vira e mexe nos Salmos, você vai encontrar o salmista dizendo: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é aquele que está protegendo e guardando a minha vida. Então, o cântico fala do quanto que nosso Deus é confiável, o quanto que Ele faz as coisas boas, o quanto que Ele faz as coisas justas. E ele conta, então, como Deus escolheu Israel entre todas as nações para que Israel fosse o seu povo. Conta também como Deus separou e cuidou de Israel, libertando do Egito, trazendo Israel pelo deserto, dando a ele uma terra que mana leite e mel, e fazendo com que Israel pudesse usufruir de todas as bênçãos e todos os cuidados de Deus. Olha só o que esse cântico diz a partir do verso 7, Deuteronômio 32, 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a sua parte, a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o, cuidou dele, guardou-o com menina dos olhos. Como águia desperta da sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. O texto descreve quantas coisas boas Deus havia feito por Israel. E o cântico de Moisés, em primeiro lugar, é esse cântico que nos faz pensar quantas coisas boas Deus fez por nós. Desde antes da eternidade, Deus já nos conhecia. Desde antes de nós nascermos, Ele já nos separou para fazermos parte da sua igreja.
Deus possui todos os povos da terra, mas Ele tem cuidado especial com aquelas pessoas que se reúnem em seu nome. É possível lembrar também a história que nós tivemos antes de conhecer Jesus. Por que caminhos nós andávamos, que tristezas ou que aflições estavam no nosso coração, quantos medos e quantas incertezas nós estávamos experimentando. Ou podíamos dizer que estávamos vivendo uma vida que nós achávamos boa, que achávamos tranquila, mas estávamos enganados. Estávamos rumando para o inferno e achando que estava tudo bem, que estávamos felizes, que a nossa religião era boa, que Deus estava satisfeito conosco. E Deus então nos chamou a atenção para o Evangelho e disse que nós precisávamos da sua salvação. E nos apresentou e nos levou a alguém que nos apresentasse o Evangelho. E nos deu então a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de ter o culto, de conhecer os irmãos, de conviver em comunhão. E Ele tem cuidado de nós de tantas formas. Desde o pão de cada dia, ouvindo as nossas orações, protegendo-nos no nosso dia a dia. O Cântico de Moisés diz: Deus, o Senhor tem feito coisas muito boas para nós. Deus, o Senhor tem cuidado de nós e nós te louvamos, porque mesmo nos momentos onde eu sinto dificuldade, mesmo nos momentos onde eu tenho algum medo, alguma dor, eu me lembro que o Senhor está cuidando de tudo e eu sei, e eu tenho experimentado disso. Quando as coisas começam a ficar complicadas, eu busco a Deus e logo Ele faz as coisas mudarem. E Ele dá tranquilidade ao meu coração, e Ele resolve aquele problema que eu estava enfrentando, e Ele resolve aquela dor que eu estava vivendo. Cantar o cântico de Moisés é cantar como Deus é bom e como Ele cuida de nós. E eu espero que cada um de nós que aqui está sejam pessoas convencidas disso. Eu espero que a sua experiência com Deus tenha esta primeira nota: o Senhor é bom, e tudo o que Ele faz é correto, é justo. E se você pode dizer isso sobre o seu Deus, é muito importante que nós digamos isso para as pessoas, porque elas estão naquela condição que antes nós estávamos. Elas estão sem Deus no mundo. Elas estão sem orientação e direção, elas estão rumando para o inferno e elas nada sabem de um Deus que é bom, de um Deus que ama, de um Deus que quer fazer o bem, de um Deus que quer ouvir as nossas orações. É preciso dizer para as pessoas: vocês devem saber, Deus é bom e Ele tem desde a eternidade planejado fazer o bem para o seu povo. Mas esse cântico tem uma segunda estrofe, ele tem uma segunda tônica, e essa não é tão feliz. Porque o cântico diz: eles aproveitaram tudo isso, eles se engordaram e eles abandonaram o Senhor. O cântico diz que Deus foi uma rocha verdadeira para eles, mas o povo de Israel se afastou de Deus e não andou nos seus caminhos. O verso 5 diz: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim manchas, é geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez bem e te estabeleceu? Verso 15: mas engordando-se o meu amado deu coices, engordou, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. A segunda nota deste cântico é: por mais coisas boas que Deus tenha feito para Israel, por tantos privilégios que Deus tenha lhe dado, ainda que Deus tenha lhe dado uma terra que mana leite e mel, Israel abandonou o Senhor. Preferiu os seus pecados do que andar na presença de Deus.
Preferiu servir a deuses estranhos e falsos do que servir ao Deus verdadeiro. Preferiu atender o desejo do seu próprio coração do que receber as bênçãos e os cuidados que Deus tinha para eles. E ainda murmuraram contra o Senhor, e ainda criticaram a Deus, e queriam apedrejar Moisés, e queriam se livrar de Arão, e construir um bezerro de ouro, e tantas outras coisas que não apenas no deserto, mas também durante toda a história o povo de Israel fez. Não importava quantas coisas boas Deus fazia para eles. Israel sempre respondia com ingratidão e com dureza de coração. O Cântico de Moisés diz isso. Ele fala da bondade de Deus, mas ele fala de como nós somos ingratos e como os nossos pecados ofendem a Deus. Então é importante pensar que essa multidão que está diante do trono e que foi resgatada, ela está diante do Senhor e diz: Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom, mas reconhecemos também que muitas vezes nós não fizemos a sua vontade. Mesmo tendo sido abençoados com uma igreja, mesmo sido abençoados com a palavra, mesmo tendo conhecido o Evangelho, Deus, muitas vezes, no meu relacionamento em casa, eu desobedeci ao Senhor. No meu trabalho, eu fiz aquilo que não honrava e não agradava a Ti. Eu li, eu pensei, eu falei, eu assisti coisas que não honravam e não glorificavam o Teu nome. Eu desejei, eu busquei, eu andei por caminhos que não eram os Seus caminhos. O Cântico de Moisés diz que nós temos uma grande dificuldade em atender à bondade de Deus. Por isso ele diz lá em Apocalipse: quem não vai temer a Deus? Quem tem coragem de estar diante dele e dizer: Deus pode vir cobrar de mim, pode olhar a minha vida, pode verificar lá se eu estou fazendo o que é certo ou errado. Nós sabemos, nós amamos a Deus, nós amamos a sua igreja, mas essa não é a nossa história todos os dias. E nós falhamos, desprezamos, tropeçamos, escondemos, esquecemos a vontade de Deus muitas vezes. Diante do trono do Cordeiro, a multidão resgatada cantará: nós somos pecadores e precisamos de misericórdia. A bondade de Deus só mostra com mais clareza quão ingratos nós somos. O cuidado diário de Deus e constante, que a justiça e a santidade de Deus só mostra mais claramente o quanto nós somos injustos, o quanto é difícil para nós fazer aquilo que é certo, o quanto nós estamos, de alguma forma, receosos de fazer aquilo que é bom. E se isso é verdade para nós que conhecemos o Evangelho, que fazemos parte da igreja, quão mais verdadeiro isso é para as pessoas que não conhecem a palavra do Evangelho. Quando eu penso no Cântico de Moisés, eu tenho que pensar que há milhares, milhões, bilhões de pessoas que desonram a Deus com seus atos todos os dias. Eu não posso deixar de reconhecer isso. Mas o Cântico de Moisés é apenas um dos cânticos que está sendo entoado lá em Apocalipse 15. O texto diz que também estava sendo entoado lá o Cântico do Cordeiro. E o Cântico do Cordeiro, ele vai nos falar de como esse dilema, de como este choque tão terrível foi resolvido, porque um Deus bom e gracioso quer fazer de nós a sua herança, mas nós somos endurecidos e difíceis de atender, e nós sempre voltamos para o nosso pecado. Como que essas coisas poderiam ser resolvidas? O livro de Isaías tem uma série de cânticos. Ele é conhecido nos estudos bíblicos de cânticos do servo. E falam daquele homem que Deus designou
para trazer a salvação de Israel, desse Israel pecador, desse Israel ingrato, desse Israel de coração duro. E lá no capítulo 53 de Isaías, é um texto que você conhece bem, nós podemos ler o seguinte a partir do verso 3. Isaías 53, a partir do verso 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e nós não fizemos caso dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O cântico do Cordeiro, nós não temos mais dados sobre ele, mas certamente falará sobre isso. Falará de como o Cordeiro encarnou-se, como o Filho de Deus tornou-se um de nós e assumiu sobre si a nossa indignidade, a nossa maldição, o nosso desprezo, a ira de Deus que deveria cair sobre nós, foi colocada sobre ele. Como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda, ele ficou quieto e ele sofreu no nosso lugar. E quando ele sofreu todas essas dores no nosso lugar, diz o texto, ele conquistou para nós a nossa redenção. Que quando Deus moeu, fez com que ele levasse as nossas iniquidades. O verso 11 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si. Cantar o cântico do Cordeiro é cantar que Cristo levou os nossos pecados. Quando eu reconheço que sou pecador, quando eu reconheço a minha dificuldade em obedecer à palavra, quando eu reconheço a minha resistência em fazer o que Deus mandou para que eu fizesse, eu me lembro que todas essas transgressões foram colocadas sobre Cristo na cruz, e é por isso que eu ainda faço parte do povo de Deus, é por isso que você ainda faz parte da igreja de Cristo, porque o Cordeiro se colocou no seu lugar e pagou os seus pecados e fez com que a sua ingratidão contra Deus fosse retirada. Fez com que a dureza do seu coração fosse quebrada. E deu a você um novo coração, de tal forma que agora você está diante de Deus como justo, porque o Cordeiro fez isso por você. Aqueles homens, cada um daqueles salvos cantará, o nosso Redentor tomou sobre si os nossos pecados, o Cordeiro foi morto e tirou o pecado do mundo, o Cordeiro é a nossa redenção, ele sofreu no nosso lugar. Você tem cantado isso? A sua salvação é vista assim? Porque tem muita gente olhando para a sua salvação do ponto de vista assim, eu tenho ido na igreja há tantos anos. Alguém, quando se pergunta sobre a salvação, alguém diz, eu gosto muito de ler a Bíblia. Ou eu tenho cumprido alguns mandamentos.
Mas quando nós falamos da história da redenção, o que nós temos que contar é: sim, eu sou salvo, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. E esta convicção será cantada por toda a eternidade. É isto que manifestará diante de Deus, diante do trono de Deus, a alegria dos salvos e dos redimidos. O cântico do Cordeiro fala da sua morte e fala do quanto o seu sofrimento trouxe para nós a redenção. Mas não podemos parar por aí, porque o cântico do Cordeiro, a história do Cordeiro, não termina na sua morte e no seu sacrifício. Não apenas tomando os nossos pecados, tomando o nosso lugar na cruz, mas o texto bíblico fala que ele ressuscitou e foi levado ao céu. Havia um cântico na igreja primitiva que parece nos falar sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, registra um cântico da igreja antiga que continua a contar a história do Cordeiro, continua a contar a história de Jesus. Ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O cântico do Cordeiro diz que sim, ele manifestou-se na carne, ele era justo, mas ele sofreu e foi pregado e foi morto pelas nossas transgressões. Mas esta morte significou a nossa vida, e então os anjos contemplaram e entre os homens foi anunciada a salvação. O cântico do Cordeiro é aquele que sai de Jerusalém para Samaria, para a Judeia e até os confins da terra, dizendo que há salvação no nome de Jesus. E de que ele foi exaltado e recebido na glória, e está à direita de Deus, e ele voltará para buscar o seu povo. O cântico do Cordeiro é aquele que nos fala que o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação, está anunciado dia após dia, e alcança pessoas tão distantes de Jerusalém como nós estamos. Não só geograficamente, mas também temporalmente. O cântico do Cordeiro, aquela multidão, ela não é composta apenas das pessoas que viram Jesus crucificado. Aquela multidão que está diante do trono, a multidão de salvos, inclui pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Inclui, então, nós que moramos aqui no Brasil, nós que moramos aqui em São Paulo, inclui pessoas deste bairro, do bairro vizinho, pessoas jovens, velhas, crianças, pessoas que nem nasceram ainda, estão incluídas neste grupo. E por que essas pessoas são alcançadas? São alcançadas porque os salvos falam de Jesus. Porque os salvos testemunham da sua salvação, porque eles compartilham do Evangelho com aqueles que estão ao seu redor. O cântico do Cordeiro diz assim: o seu nome será pregado a todas as nações, em todos os lugares, para todas as pessoas. E é importante que nós entendamos que a nossa salvação, ela é fruto desta pregação. E nós vamos agradecer àqueles que nos anunciaram, a Deus por aqueles que nos anunciaram o Evangelho. E nós vamos nos tornar aqueles que vão anunciar o Evangelho para outras pessoas. Ele é o Rei das nações. Todas as nações virão.
e se apresentarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Foi contado em toda a terra aquilo que Jesus Cristo fez para nossa redenção. É por isso que estes homens, é por isso que os salvos estão cantando ali diante do trono de Deus. E por fim, já no livro de Apocalipse, nós temos uma última menção, um último cântico, um último brado, que também está relacionado ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 5. João vê um livro selado por dentro e por fora. E alguém pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E não foi achado no céu, na terra, nem embaixo na terra, em lugar nenhum, alguém digno de abrir aquele livro, nem mesmo de olhar para ele. Então alguém disse para ele: não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele vai abrir o livro e os seus 7 selos. Então, a partir do verso 6, João registra: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A última menção ao cântico do Cordeiro, antes do capítulo 15, é esta: ele é digno. Não apenas porque ele resgatou aquelas pessoas, não apenas porque ele nos resgatou, e isso certamente é grandioso, mas quando nos resgatou, ele ganhou um outro direito. Porque aquele livro e aqueles selos são os passos necessários para a consumação de todas as coisas. Sem que aqueles selos sejam abertos, a história não se completa. Sem que aquele livro seja aberto, a nossa salvação não se concretiza. Mas o Cordeiro venceu. E ele não apenas nos salvou, mas ele garantiu um reino, ele garantiu novos céus e nova terra, ele garantiu uma eternidade em comunhão com Deus. É isso que os crentes, é isso que os salvos cantam em Apocalipse. Não apenas que eu tenho os benefícios desta vida, mas quando eu conheço o Cordeiro, eu sei que ele me garantiu os benefícios da vida eterna. A nossa salvação começou assim, lá na eternidade. Deus se importou conosco e nos amou. Nos fez tantas coisas preciosas, nos deu tantos benefícios materiais e espirituais, mas nós pecamos, falhamos, desobedecemos e perdemos o direito de todas estas coisas. Mas ele continuou nos amando e nos amou de tal forma que enviou o seu Filho para entregar-se por nós, morrer no nosso lugar e perdoar os nossos pecados. E então ele se tornou o único nome no céu e na terra pelo qual importa que sejamos salvos. E então ele começou a ser pregado entre os gentios, ele começou a ser anunciado entre as nações, e ele então foi recebido como ressurreto, como o verdadeiro e único Filho de Deus. Com isso ele ganhou um direito, o direito de dizer quando essa história vai terminar. E ele diz: essa história vai terminar quando ele reunir os meus filhos de todos os povos, tribos,
línguas e nações. Apocalipse 15 conta deste dia. Quando esse dia chegar, os salvos cantarão o cântico de Moisés e cantarão o cântico do Cordeiro e vão dizer: como as obras do Senhor são admiráveis, como Ele é justo, como todas as nações dependem dEle e como a justiça de Deus se manifestou. Temos que perguntar, então, você canta este cântico desde já? Você é um daqueles que já conhece essa história? E pode, então, estar ensaiando para cantá-la naquele dia? Porque nenhum de nós pode abrir mão de cantar este cântico. É um cântico bem complexo, tem vários textos bíblicos que falam sobre ele, e eu peguei só aqueles que diretamente tratavam do assunto. Mas eu preciso treinar, eu preciso conhecer bem a história da minha salvação. Um dia eu vou estar lá entre aqueles salvos cantando este cântico. Você tem dado glórias a Deus pela sua salvação? E tem se alegrado como os salvos se alegram? E pergunto, você tem contado essa história para aqueles que ainda não desfrutam da salvação, mas que poderão estar naquele dia e que podem também aprender a cantar este hino? Deus disse para Moisés: ensina aos filhos de Israel a cantar este cântico. Eu queria dizer para vocês: ensina os seus filhos a cantarem este cântico. Ensina a sua esposa, seu marido a cantar este cântico. Ensina o seu sobrinho, ensina o seu vizinho. Ajude-os a conhecer o Cordeiro, ajude a conhecer o cântico de Moisés. Isso será a redenção da vida deles, como foi a redenção da nossa vida. Os salvos entoavam um cântico. O cântico de Moisés, dois cânticos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Eu espero que você se junte a eles, louvando e glorificando o nosso Deus. Vamos orar? Ajuda-nos, Deus, dá-nos graça de cantar a Tua redenção e dizer ao Pai o quanto que ela tem sido preciosa para nós. Reconhecemos nossa luta, nossa dificuldade e pedimos que o Senhor nos ajude a vencer o nosso pecado. Mas temos a certeza desta vitória porque o Teu Filho Jesus, o Cordeiro que foi morto, venceu e nos constituiu Teu reino e Teus sacerdotes. Por isso, ó Deus, o Senhor nos permite entoar com verdade e justiça este cântico entre todas as nações. Que seja assim, ó Deus, onde vivemos, neste bairro, que seja assim em nossa cidade, que seja assim em nossa casa, que seja assim na nossa igreja, que seja assim no nosso país, que seja assim, ó Deus, em toda a terra, porque o Teu nome é o único nome no céu e na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.